E aí, galerinha, vocês notaram uma coisa? Que a nomenclatura da cadeia principal não mudou das regras que nós apresentamos na aula passada. Então, aquilo lá, como eu falei, a gente vai fazer o quê? Na química, a matéria ela não acaba, ela não é destruída, ela o quê? Ela se acumula para as próximas aulas. A gente aprendeu as nomenclaturas da cadeia principal nas aulas anteriores. Na aula de hoje a gente está vendo como que faz para identificar onde estão os grupos substituintes, mas o nome da cadeia principal continua igual. Por isso que eu falo para vocês, aquela tabelinha lá da quantidade de átomos de carbono e os prefixos, dos tipos de ligação e os infixos, vocês têm que ter, ó, cravadinho aí na cabeça de vocês, porque ela vai ser fundamental durante todo o nosso ano letivo, tá? Então vamos lá para a gente revisar essa terceira parte das regras gerais da nomenclatura orgânica. Hoje a gente conheceu o que são as cadeias ramificadas que a gente falou lá na classificação das cadeias. E nós vimos que essas ramificações, elas apresentam nomes, não são indigentes, né? Então, quando a gente tem uma ramificação com um único átomo de carbono, é o met com a terminação il, então é o metil. Com 2 átomos de carbono, é o etil. 3 átomos de carbono, onde o nosso carbono aqui, ó, o primário, ele está ligado na cadeia principal, é o propil. Quando o carbono secundário aqui, que é esse do meio, é o que se liga à cadeia principal, mesmo ele tendo 3 átomos de carbono, eu não coloco só o nome propil, eu coloco isopropil. E esse daqui é o nosso butil. Nós vimos aí alguns exemplos. Como que ficou então as nomenclaturas dos alcanos ramificados? Como os alcanos apresentam somente ligação do tipo simples, toda a numeração para eles sempre vai começar da extremidade mais próxima das ramificações. Porque, como não tem insaturação, as ramificações têm prioridade. Isso nos alcanos. Por isso que nesse exemplo aqui, a gente começa por essa extremidade, porque é a mais próxima das nossas ramificações. E aí recebe a nomenclatura conforme a posição de cada um dos grupos. Ó, eu tenho metil ligado no carbono 2, esse e esse, por isso que fica 2,2, e tem um metil ligado no carbono 3, que é esse aqui, 3, trimetilpentano. Quem é o pentano? É a cadeia principal. Já nos alcenos, devido à presença da insaturação, a numeração da cadeia principal sempre vai começar pela extremidade mais próxima da insaturação. Em situações dos alcasdienos, onde nós temos 2 ligações duplas, vocês vão ver que se para as 2 ligações duplas a numeração for igual em qualquer sentido, aí a gente coloca a segunda regra, que é a menor numeração para as ramificações. Mas nesse caso aqui, ó, a nossa extremidade aqui é onde começa a nossa numeração, porque é a mais próxima da insaturação. Por isso que vai ficar 3,4 dimetilpente-1-eno. O 3,4 é a posição do carbono onde estão ligadas as nossas insaturações. Nos alcasdienos, aí sim, ó, como eu falei, observando aqui que tanto nesse sentido quanto nesse, as insaturações recebem o mesmo valor numérico, o fator que vai desempatar, digamos assim, vai ser a menor numeração para ramificação, que nesse caso vai ser essa daqui. Por isso que nesse exemplo ele recebe o nome de 2-metil-but-1,3-dieno. Os alcinos seguem a mesma regra dos alcenos. A nossa insaturação, ela tem prioridade, então a numeração começa pela extremidade mais próxima dela. Por isso que esse cara aqui recebe o nome de 4,5 dimetil-X2, que é porque aqui, ó, entre o carbono 2 e o 3 que está em insaturação, e a terminação ino. E agora, pensou que era só eu que ia ficar aqui fazendo nome? Agora você vai aí, eu vou aguardar vocês aqui e a gente vai fazer a correção juntos, tá bom? Até daqui a pouco.
Eu sei, galerinha, que teve uma questão em particular que vocês ficaram numa dúvida terrível. Mas é bom porque como a gente vai fazer juntos, essa dúvida já vai ser sanada e aí nas próximas atividades, assim como nas avaliações, vocês não vão cometer erros e nem vão ter mais essa dúvida, tranquilo? Vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas para a gente fazer a correção da atividade de hoje. Questão de número 1. Ai, Jesus! Olha o tamanho dessa estrutura, professora. Por que você e o professor Almeida são tão malvados? Olha só, ele pede para você analisar o composto alcano, ou seja, na nossa cadeia principal, os átomos de carbono só têm ligação simples. E ele pede para você determinar o nome oficial, ou seja, o nome que aí o PAC determinou, para este cara aqui. E aí tem gente que vai falar, pô, professor, eu estou errando até o meu nome, faço ideia o nome desse composto. Primeiro ponto, vamos aqui rapidinho comigo. Vamos aproveitar o tempo, vamos raciocinar. É um alcano. O que eu tenho que fazer? Primeiro, determinar a minha cadeia principal. Aquela que tiver a maior sequência de átomos de carbono, ou, se tiver vários sentidos, o mesmo número de carbonos, a que for mais ramificada. Vamos lá determinar a cadeia principal? Sem determinar ela, a gente não tem como dar nome, tá? Vamos lá no exemplo. Olha só. Se a gente seguir em linha reta, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Aí tem gente que pensou, se for 8 átomos de carbono, pode ser a letra A letra B ou a letra D. Se for 8 átomos de carbono. Mas vamos ver se ele só tem 8 átomos de carbono mesmo? E se a gente fizer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um carbono a mais, não é? Nos outros sentidos, nós não vamos ter mais que isso. Então, essa daqui, ó, é a nossa cadeia principal. Fazendo com que, presta atenção, esse cara e esse cara aqui sejam ramificações. Quem são essas ramificações? Essa daqui é o etil. Ah, o etil. Muito prazer, etil. E essas aqui são o metil. Prazer, metil. E agora? Eu já sei as ramificações, já defini a cadeia principal, agora eu vou numerar para dizer o número do carbono onde está cada uma delas. Porém, eu posso começar a numerar de qualquer lado da cadeia principal? Não, eu tenho que começar a numerar pela extremidade mais próxima das minhas ramificações. Essa extremidade aqui é a mais próxima ou essa daqui? Essa aqui, né? Essa aqui, né? Essa aqui, né? Todo mundo concorda comigo, né? Por favor. Então, começando pela extremidade mais próxima, nós vamos ter que esse é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, e pensar que tem cadeia maior, viu, gente? Se esses aqui são os nossos carbonos já numerados, agora eu vou identificar o número onde estão as nossas ramificações, que são essas 4 aí. Tranquilo? Quem tem prioridade para a nomenclatura? Primeiro, começo sempre pelo nome dos nossos grupos substituintes. Então, o número do carbono e o nome dele. Se eu tenho na minha cadeia 9 átomos de carbono, todas as alternativas que terminam com octano estão fora, porque octano é para 8. Então, ó, tá fora, tá fora, tá fora. Ficamos entre a letra C e a letra E. Vamos ver qual das duas é a correta. Pela nomenclatura vai ficar como? Começando por essa extremidade, em ordem alfabética, primeiro vai vir o etil. Qual o número do carbono onde o etil está ligado? 4. Então, 4, etil. Pronto. Agora eu vou para a outra ramificação, que é o metil, que está 1 no carbono 4 e 2 no carbono 5. Então, fica 4,5,5 o quê? Trimetil, porque são 3.
E agora sim eu vou dar o nome da cadeia principal. Já que é um alcano e tem 9 átomos de carbono, fica nonano. Nonano. Porque o non aqui é o prefixo para 9. O an é a ligação simples e o o é a terminação dos hidrocarbonetos. Então, a alternativa correta para a gente aqui, ó, é a letra E, onde o nome para este cara aqui, partindo pela definição da sua cadeia principal, é 4-etil, 4,5,5 trimetil, nonano, letra E. Tranquilo? Vamos para a nossa questão de número 2. Ai, professora, que maldade, mais outra nomenclatura. É, praticando, gente. Ele fala o seguinte, ó, o composto orgânico apresentado é denominado... que eu tenho que fazer? Determinar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, ela tem que conter quem? A insaturação. Esse aqui não é um alcano, isso aí é um alceno. A nossa insaturação, ela se sobrepõe às nossas ramificações. Então, você vai observar qual é a maior sequência de átomos de carbono. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente for para cima, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já pôde observar que a cadeia principal é linear. Então, esse cara é uma ramificação, esse e esse. Quem é esse daqui? É o etil. E esses dois aqui? É o metil. Agora ficou fácil. Agora a gente vai dar um nome, começando em ordem alfabética, identificando onde está o etil, depois o metil e aí o nome da cadeia principal. Vou começar a numerar por onde? Por essa extremidade? Ou por essa aqui? Nesse caso, galera, a gente começa a numerar pela extremidade mais próxima da insaturação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, vou dar o nome aos bois. Esse aqui é o etil, tá onde? No carbono 4. Então, fica 4-etil. O que mais? Eu tenho o metil também. Onde? No carbono 3 e no carbono 4. Então, fica 3,4 de metil. De porque são 2. E agora o nome da minha cadeia principal, que é essa com 7 átomos de carbono. Então, vai ficar épite, certo? O número do carbono, onde está a ligação dupla, que é o 2. E o infixo da ligação dupla, que é o N, e a terminação dos hidrocarbonetos, que é o O. Então, fica 4-etil, 3,4 dimetil, hept, 2-eno. Aqui faltou só o T. Erro de digitação. Ninguém é perfeito. Então, aqui a nossa alternativa correta é a letra D. E a gente viu que é por conta da maior sequência de átomos de carbono e por causa do nome das ramificações que estão ligadas na nossa cadeia principal. E vamos lá no Se Liga no Enem. E nessa daqui vocês podem até ter ficado, meu Deus. Mas calma, é um alcino. Lembram dos alcinos? Ligações triplas. Então ele fala, os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados, está aqui a insaturação, por tripla ligação, e na sua maioria são compostos orgânicos artificiais, produzidos em laboratórios. E aí ele dá, pede para vocês, o composto orgânico a seguir tem nomenclatura oficial, e aí ele deu as alternativas para a gente. Primeiro ponto, a letra D tá fora de cara, né? Porque aqui, ó, não é dos alcinos, é dos alcenos. Então, logicamente, ela está fora de questão. Nem chega perto do que a gente pode determinar. O que mais que eu posso estar usando para eliminar? Observe que em umas eu digo ex e na outra pent. Ex, 6 carbonos na cadeia principal, pent, 5 carbonos na cadeia principal. Vamos lá, voltar na estrutura para a gente poder determinar primeiro quem é a nossa cadeia principal? Primeiro ponto, é uma cadeia ramificada, aberta, insaturada. Se tem insaturação, obrigatoriamente a cadeia principal, ela tem que conter
a nossa insaturação. Então, vamos lá. Se a gente disser que a cadeia principal é essa daqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 5 átomos. Mas a cadeia principal tem que ter a insaturação e a maior sequência de átomos de carbono. Ali deu 5. Se eu disser que a principal é essa daqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um carbono a mais, então, como está a insaturação dentro da cadeia principal e tem uma maior sequência, essa vai ser a nossa cadeia principal. Fazendo deste cara e deste daqui ramificações. Qual o nome dessas ramificações? Essa aqui é o etil e essa é o nosso metil, certo? Vamos ver a nomenclatura? Então se tem 6, a gente vai observar então que a letra C, que traz pente, não vai ser a correta. E a letra E também não, porque se ele tem 6 átomos de carbono na sua cadeia principal, o prefixo vai ser o X. Concordam? Então, a gente já ficou só entre a letra A e a letra B. A gente já eliminou 3 das alternativas. Vamos voltar aqui. E agora, professora, eu já sei quem é a cadeia principal, as ramificações e preciso dar o nome. Vou começar a numerar a cadeia. Por onde nós vamos começar a numerar? Sempre pelo lado mais próximo da insaturação, já que ela existe, ela tem prioridade em cima das ramificações. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei, agora eu já sei onde está a insaturação, já sei onde estão as ramificações, vou dar o nome. Por ordem alfabética, o E vai vir antes da letra M. Então, se esse aqui é o etil, em qual carbono o etil está ligado? Carbono 3. Então, vai ficar 3 etil. 3 etil. E agora eu vou identificar a outra ramificação, que é o metil, que está em qual carbono? 4. 4 metil. E o nome da cadeia principal? X, porque são 6 átomos de carbono. Vou identificar onde está a insaturação. Entre 1 e 2 ele está no carbono 1 e coloco a terminação dos alcinos, que é ino. Então ficou 3 etil, 4 metil, X, 1 ino. Vamos lá olhar nas alternativas. Aqui, ó, ele botou que o etil está no carbono 4 e a gente viu que ele está no carbono 3. Então a letra A está fora. A resposta correta aqui pra gente é a letra B. Observando aqui, nós temos que o etil está no carbono 3, o metil no carbono 4 e a insaturação no carbono 1. Por isso fica 3 etil, 4 metil, X, 1 eno. E aí, galerinha? Gostaram da atividade? É bom ir praticando. Quem ficou com dúvida pode pegar e refazer, observar, se questionar, mas por que aqui, por que aqui não? É uma boa maneira de vocês irem aprendendo a química orgânica. E no mais, a parte de nomenclatura ainda não acabou. A gente vai ter mais nomenclaturas, o que é muito bom para você ir praticando o que você já aprendeu, que é a questão das ramificações, dos prefixos, dos infixos, a questão de qual extremidade você vai numerar primeiro, que aí vai facilitar para nas questões futuras você ter mais facilidade. No mais, galerinha, a gente fica por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.